Nono ano, preparados aí para o último assunto do ano? Então, no último assunto do ano será: a gente vai ver os presidentes do Brasil depois dos governos militares. Então, é o Brasil de 1985 até 2020. Um breve passeio na história, olhando então um pouquinho de cada presidente que o Brasil teve nesse período. Você vai lembrar de alguns deles, tá? Porque é a história contemporânea, a história de hoje. Então, quando terminaram os governos militares, né? Foi feita aquela direta já, e foi feito manifestações, e foi feito um projeto de emenda na Constituição para as eleições serem diretas. Eleição direta é quando todo o povo vai lá, que nem a gente faz hoje, e vota, certo? Eleição indireta é quando só o Congresso vota, tá? Só os deputados, os senadores é que votam. Então, tinha sido eleições indiretas durante esse período de governos militares. Agora, então, ainda vai ser eleição indireta. O projeto ainda não conseguiu aprovação. Então, foi eleito, depois do último governador militar, que foi João Batista Figueiredo, foi eleito Tancredo Neves. Ele não era mais militar, tá? Então, Tancredo Neves foi eleito, ele é um civil, ele tinha sido primeiro-ministro na época do parlamentarismo, quando João Goulart era presidente, tá? Ele foi eleito, todo mundo ficou muito feliz e tal, com a eleição de Tancredo Neves, só que ele ficou muito doente antes de tomar posse e acabou morrendo antes de tomar posse. Então, ele nem chegou a assumir o cargo. Aí, o vice dele é que vai assumir, tá? Em 1985, assume José Sarney. José Sarney era o vice de Tancredo Neves. Ele vai ficar de 1985 a 1990. O grande problema no Brasil na época era a inflação. Inflação, você precisa muito dinheiro para comprar pouca coisa e os preços das coisas sobem muito. O dinheiro está desvalorizado. Então, José Sarney começou a pensar uma estratégia para melhorar a inflação e criou o Plano Cruzado. Mudou o dinheiro era cruzeiro, ele mudou para cruzado. Então, 1.000 cruzeiros passou a valer agora um cruzado. Cortou 3 zeros do dinheiro, para aquele dinheiro ficar uma moeda mais forte. E então, isso em 1986, ele congelou os preços. Nada podia subir de preço. Estabeleceu o preço máximo das coisas e as pessoas foram chamadas para serem fiscais do Sarney, para ajudar e ver no mercado se não tinha nada subindo. Claro que aí aconteceram problemas. Teve mercados que começou a segurar as coisas para não querer vender por aquele preço e depois vendia escondido mais caro. E esse plano deu errado. Aí ele acabou fazendo um outro plano e criou o Cruzado Novo, em 1989. Uma coisa importante do governo de José Sarney é que ele fez, no governo dele foi feita uma nova Constituição. Em 1988, houve uma nova Constituição no Brasil. Última, gente. Até hoje é essa, tá? A de 1988. Nessa Constituição, o analfabeto pode votar, o direito das terras dos índios é colocado também na Constituição. Então, surgem algumas coisas novas, tá? E outra coisa, eleições diretas para presidentes, governadores e prefeitos, tá? Todas as pessoas vão lá e votam, certo? Muito bem. Terminou o governo dele, ainda problema da inflação, que não foi fácil vencer. E aí foi então a primeira vez que, depois de muitos anos, todo o povo pôde ir votar. E o povo ficou, foi às urnas, né? Tinha 2 candidatos fortes, que era Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. E acabou que Fernando Collor de Mello ganhou. Em 1990 ele assumiu, mas ele vai governar só até 1992. Fernando Collor foi o presidente mais jovem do Brasil. Ele é o 32º presidente do Brasil, o mais novo de todos. Eleito, então, por eleições diretas, e ele começa a fazer planos econômicos. Ele cria o Plano Collor. E aí ele muda a moeda para cruzeiro de novo. Aí ele toma uma estratégia que foi muito impopular.
Ele no plano Collor, porque queria vencer a inflação, precisava de dinheiro, o governo, para gerir a dívida do Brasil e tudo mais, ele bloqueia as poupanças das pessoas. Quem tivesse mais de 50 mil cruzeiros na poupança, esse dinheiro a pessoa não podia mais pegar durante 18 meses. Isso foi terrível. Tinha gente que tinha acabado de vender uma casa, posto o dinheiro na poupança, a poupança rendia muito porque a inflação era alta, pôs o dinheiro na poupança para comprar outra casa. No dia seguinte veio o plano e aí não podia mais tirar o dinheiro e ficar sem casa. Então foi terrível essa época. As pessoas lembram até hoje, muito chateadas, porque ele pegou o dinheiro das pessoas, bloqueou o dinheiro das pessoas. Mais tarde, ele continua com a inflação crescendo e ele se envolve em corrupção, né? Usando dinheiro público para o seu benefício, né? E isso foi terrível. As pessoas foram para as ruas, exigiram o impeachment e ele realmente teve que sair do governo brasileiro, tá? Ele saiu um dia antes de ser votado o impeachment, ele renunciou então. E sai em 1992. Aí entra no governo, ainda em 92, finalzinho do ano, né? Finalzinho, 29 de dezembro ele saiu. O vice dele, que é Itamar Franco. Itamar Franco assume em 1992 e vai cumprir o mandato até 1995. Na época, então, ele vai fazer a grande questão do Brasil é a economia e a inflação. Ele vai fazer uma moeda nova, o Cruzeiro Real, em 1993, fazendo um plano econômico. Não deu muito certo ainda. Em 1994, o ministro da Fazenda, que é o que cuida das finanças e do dinheiro, era Fernando Henrique Cardoso. Ele pediu para o ministro da Fazenda planejar um novo plano econômico para melhorar essa questão da inflação no Brasil, e ele planejou o Plano Real. E aí foi criada a moeda real, que a gente tem até hoje, tá? Na época, R$ 1 equivalia a $1, equiparou a moeda brasileira com o dólar. Isso foi ótimo, né? Fez com que a moeda brasileira ficasse forte e realmente resolveu o problema da inflação bastante. Fernando Henrique Cardoso era o planejador do Plano Real, se candidatou para ser presidente. E aí, os dois candidatos que vão ficar, mas no final é Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Henrique Cardoso ganhou. Em 1995 ele começou a governou até 2003. Opa, como assim tanto? Uma das coisas que ele fez foi uma emenda na Constituição para o presidente poder se reeleger. Antes não podia, tá? A partir dele pode. Por isso ele ficou 2 mandatos. O que ele fez? Privatizou muitas estatais, empresas do governo, ele vende para particulares para ter esse dinheiro para pagar as dívidas do governo. Buscou a estabilidade econômica, né? E governou o Brasil nesses 2 mandatos, certo? Aí, de novo, temos eleição e nós vamos ter, finalmente, Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu, que ele já estava desde Fernando Collor tentando ser presidente do Brasil. E em 2013, então, assumiu Luiz Inácio Lula da Silva. E ele também vai governar 2 mandatos, de 2013 a 2011. Foi o primeiro político de esquerda, né, do PT, que conseguiu governar o Brasil. Então, ele se elegeu prometendo o combate à pobreza, né, questão do Bolsa Família. Durante o governo dele, ele procurou falar bastante de apoio, então, aos mais pobres. Mas durante o governo dele, teve um fato muito ruim que foi chamado de mensalão. Era tipo uma mesada, um dinheiro que o governo dava para os parlamentares, para os deputados, para os senadores votarem as coisas que o governo queria, votarem as leis que o governo queria. Isso é muito errado, isso é corrupção. Isso foi terrível durante o governo Lula, o mensalão. Terminou o governo Lula, tivemos eleições de novo e ganhou então a primeira mulher a ser presidente do Brasil, a Dilma Rousseff. Ela governou 2011 até 2016. Ela foi eleita para um segundo mandato também, tá? Mas não completou o segundo mandato, como você sabe.
Em 2014 vai ter uma grande crise econômica e nessa mesma época o Brasil sediou a Copa do Mundo, né? Construiu estádios e tudo isso, gastou bastante dinheiro. Em 2016 o Brasil sediou as Olimpíadas, de novo gastou bastante dinheiro com isso. E ela também se reelegeu falando muito nesse combate à fome e à pobreza no Brasil. Mas ela também foi afastada por corrupção nas questões de como tratar o dinheiro público, tá? As pedaladas fiscais que eles foi falado. Muito bem. Ela foi afastada em 2016 e aí o vice dela que vai assumir, Michel Temer, tá? 2016 até completar o mandato, que seria 2019. Michel Temer procurou ajustar então essas contas públicas, arrumar essas questões das contas públicas, e outra coisa importante que ele fez foi a reforma trabalhista e um projeto de lei da terceirização no trabalho. As empresas podem contratar empresas terceirizadas para fazer serviços. E depois que ele terminou o mandato, foi eleito Jair Messias Bolsonaro, eleito com 57,7 milhões de votos, né? Numa campanha feita praticamente só nas redes sociais, né? Sofreu um atentado, né? Mas foi livre, Deus abençoou que ele foi livre desse atentado. E ele se torna, então, o presidente do Brasil a partir de 2019. Então, as coisas que ele fez, a questão da reforma da presidência, ele é um líder conservador, também algumas privatizações, terminou o horário de verão, né? E durante 2020, ele está sendo presidente nesse enfrentamento à pandemia. Criou auxílio emergencial para ajudar as pessoas, né? Que nessa fase tão complicada da economia dentro de uma pandemia. E continua então o seu governo até 2022, certo? Com isso, gente, nós encerramos. Você acredita nisso? Quantas coisas vimos esse ano, né? E desejo a vocês uma ótima semana de estudos. Deus abençoe.